Vamos lá. Imersão fazenda de leite produtiva. Nos dias de hoje, na mudança súbita, rápida e repentina e drástica no preço das commodities, se faz necessário a gente ter um melhor controle e gestão do que a gente põe na frente da vaca, né. Eu gosto de falar muito isso, né, nos últimos 2 anos, pessoal, o que está aqui na frente da vaca, se você pegar esse dinheiro e pôr no bolso, você vai numa cidade no interior e almoça e janta com esse valor, né. Antigamente, abrindo o centro-oeste e sem os canais de escoamento da safrinha brasileira, para exportação, não existia uma paridade do preço do milho brasileiro com o mercado internacional. Milho não, tá? Na soja, no algodão, na laranja, no açúcar, no café sim, no milho não. O milho não conseguia chegar no porto, né. Eh, e aí o centro-oeste jogava milho no chão, sorgo no chão a R$ 8 o saco, R$ 12 o saco, né. E aí quando chegava no auge da falta de milho, colhido, no sudeste, no sul do Brasil, o milho do centro-oeste abastecia esses mercados, e fazia a gente ter, uma tranquilidade no custo alimentar muito grande em todas as espécies, né. E essa tranquilidade acima da média da realidade mundial, nos deixou numa zona de conforto muito grande e por muito tempo, né. Onde a gente, acabou, eh não tendo ferramentas necessárias, para a gente gerenciar melhor o setor da alimentação, tão comuns nos Estados Unidos e na Europa, né. Nos Estados Unidos tem um programa que chama Easy Feed, Feed Watch, né, que é essa alimentação fácil, enxergando alimentação, né, que é para a gente ter uma ideia de como que nós estamos navegando, eh, no maior custo de produção da pecuária leiteira, né. O setor da alimentação é definitivamente mais de 50% dos boletos que os produtores de leite pagam por mês é comida de vaca, né. Eu já dei várias vezes em palestras minhas, mostrando um artigo do Mike Hutch de 2008, né, aqui é a foto dele, mostrando, né, que 53% das ações que fizeram as propriedades americanas, não fecharem na maior crise da indústria leiteira americana de todos os tempos, estava relacionada com alimentação, e 59% das decisões que fizeram os produtores fecharem as portas estava ligado à alimentação. Longe de mim falar que a alimentação, que a minha área de conforto é a mais importante da propriedade, mas ela chega mais cedo a doer, porque, pelo tamanho do impacto que ela tem no ano, né, no resultado mensal, ela é mais de 50% de todos os custos. Então ela tem que estar, do nosso lado, né, ela tem que estar de fácil acesso, para a gente navegar e tomar as melhores decisões. Toda decisão começa com o diagnóstico certo, né. Para a gente saber a real medida a ser tomada para qualquer setor, nós precisamos de informações, e informação é poder, né. Hoje nós temos menos recursos, eh, e o histórico, a linha do tempo do setor da alimentação e as metas são muito mais, difíceis do produtor e do técnico entender no setor da alimentação do que outros setores da propriedade, como reprodução, CCS ou a própria, vamos falar assim, o setor, organizacional de uma propriedade. Por exemplo, reprodução, a gente tem que medir taxa de serviço, taxa de concepção, taxa de prenhez, né. Um número que eu gosto muito é qual é a meta de vacas, vazias depois de 150 dias de lactação, intervalo entre partos, etcétera, né.
E nós temos programas que medem isso de maneira muito fácil para a gente, né. O Ideagri, o Dairyplan, o Delpro, o ABS Monitor, o Dairycomp, o Prodap, né. Eh, a isso está na mão do técnico de reprodução, para que ele consiga tomar suas decisões, né. E principalmente, né, eh, qual é o número que me alarma, né, que eu tenho que fazer uma reviravolta, uma revolução, produtiva, no bom sentido, dentro da propriedade, para virar esse jogo, né. Então a gente quer uma taxa de serviço acima de 65%, mas o bom mesmo é acima de 80, né. A gente quer uma taxa de concepção acima de 40% na primeira IA, 35 no verão, mas o bom mesmo é acima de 50, né. Eu quero uma taxa de prenhez de 28%, acima de 28, acima de 22 no verão, né. Eu quero menos de 20% das vacas abertas depois de 5 meses de lactação. São metas bem claras. Na qualidade do leite, a gente tem todo mês CCS, porcentagem de novos casos de mastite, né. Nós temos ferramentas hoje de fazer cultura na fazenda, taxa de cura, os agentes contagiosos, a gente monitora CBT, né. Aí nós temos programas fantásticos, né, On-Farm, Acumache, muita planilha de Excel ajudando os técnicos a gerenciar, eh, esse ponto dentro da propriedade, né. Deixa eu pegar uma água aqui, pessoal. A própria gestão da propriedade, né, a gente tem um programa da Embrapa, a gente tinha o Agenda, o Ideagri também faz isso, né. Eu quero mais de 25.000 litros de leite por hectare ano, eu quero mais de 1.000 litros de leite por homem dia em fazenda confinada, eu quero produzir mais de 40 toneladas de silagem por hectare, né, eu quero ter um custo de produção X, né. Então, assim, são números que tá na ponta da língua. Mas quando a gente fala do custo de alimentação, esses números não saem tão fáceis como de outros setores dentro da propriedade, né. Eu acho que falta para a gente ferramentas simples, fáceis, né, acessíveis a celular, tablet e no computador, para a gente navegar o balanceamento da dieta, né, o desempenho por estágio da lactação, meta de consumo, né, meta de sólidos do leite, como é que está a linha de tendência da gordura do leite, se ela está subindo, se ela está baixando, se ela está estável. A interação da eficiência alimentar, do custo de dieta, de investimento na alimentação com lucratividade, né, eficiência e ambiência, e os desafios ao longo do ano, né. Nossa, eu abri uma silagem safrinha que me rebentou, mas arrebentou quanto? Quanto você perdeu de dinheiro por causa disso? Quanto que você perdeu de eficiência? Então, quanto custa o quilo de matéria seca da dieta que as vacas estão comendo? A gente faz essa pergunta, às vezes é difícil, né, ela não está familiarizada na ponta da língua do produtor e do técnico como deveria e como é fora do Brasil, né. E deveria. Eh, a gente precisa começar a discutir produção corrigida para 150 dias, porque quando a produção começar a piorar, eu quero saber qual é o efeito do estágio da lactação e qual é os outros efeitos, né, porque às vezes é normal, quando o rebanho passa de 180 dias em lactação, o rebanho vai começar a perder 80 ml de leite por dia todos os dias, né, com o avançar, por isso que a reprodução é tão importante. Então a gente ter a média, né, a produtividade por vaca, pelo rebanho e corrigida é muito importante. Nós precisamos começar a discutir eficiência alimentar. Nós precisamos começar a discutir a produção corrigida para 3,5 de gordura. Para quê? Para que a gente consiga fazer benchmark, né. Eu preciso ter meta de consumo por DEL. Eu preciso ter meta de eficiência alimentar por DEL. Eu preciso ter a série histórica da propriedade, consumo, produção e eficiência, verão e inverno. E fechar números de novembro a março e fechar números de abril a outubro.
Nós precisamos ter a linha do tempo das mudanças e seus impactos estarem bem documentados. As boas, para que eu sempre consiga maximizar a experiência que eu tive com algo positivo, e as ruins, né. As informações ruins, falei: "Eu fiz isso há 3 anos atrás e tomei um ferro do tamanho do mundo". Isso tem que estar registrado, documentado, porque tem muito serviço na propriedade e a nossa memória é curta. Muitas vezes, gente, a nossa memória está na unha do dedão e a gente corta a unha toda semana. Nós esquecemos muitas vezes e cometemos o mesmo erro ao longo do tempo. E quando a gente comete o mesmo erro, nós não evoluímos, nós precisamos cometer erros novos. Registro das ações e ao longo do tempo e lucratividade, né. Quando a gente deixa as coisas documentadas, quando eu tenho dúvida em relação a alguma coisa, eu vou na minha série histórica e vejo, eu já passei por isso em dado momento, eu quero saber como que foi. Quanto pode custar a dieta de um rebanho de 40 quilos de leite, né. Então isso é muito importante. Será que as vacas eu tenho um rebanho de 40 de média, eu gasto mais do que os outros que estão nesse mesmo nível de produção ou menos, né. As minhas vacas de 30 litros de leite, eu gasto mais ou menos do que a média, de quem tem 30 de média? E as vacas a pastos, né. Qual a eficiência alimentar que é alarmante? Ou seja, ela tá tão ruim, que eu vou perder muito dinheiro no mês que vem. Né, eu tô comprando ração e elas não estão fazendo leite. Ou seja, daqui 60 dias eu vou ter um boleto que eu não tenho dinheiro para pagar. Quanto está custando e sobrando no lote de final de lactação? Qual é a produção que é tal que eu tenho que pensar em vender essa vaca, porque não vale a pena ela estar dentro do meu rebanho, né. Abaixo desse nível de produção, ela não paga a conta dela, né. É melhor eu vender 2 vacas, num preço bom do descarte e comprar uma novilha. Qual o real valor de uma boa nutrição, né. Poxa, eu gastei R$ 1 a mais com as minhas vacas e retornou em 30 dias 3 vezes mais, né. Ou, eh eu gastei e não veio nada a mais, né. São ferramentas importantes, né, para mim discutir, dar os parabéns e apertar também vendedores, técnicos e tecnologias. Qual é o impacto da nutrição de custo mínimo ou de lucro máximo? Todos os meses no meu bolso, né. Qual é o impacto de reduzir o custo? E qual é o impacto de eu investir no meu rebanho esperando, uma melhora em produção? Quanto que veio, né? Eu faço o fechamento disso, eu gastei tanto a mais por mês para retornar tanto, veio ou não veio? Eu conheço propriedade, gente, que tem isso medido há mais de 25 anos, né? E quando eles mostram isso para os vendedores e para os nutricionistas, isso gela a barriga de muita gente. E isso é muito importante. Não existe nada pior no nosso trabalho do que discutir em uma propriedade algo que não deveria ser discutido, por ser evidente e acontecer todo ano, mas que por excesso de trabalho por parte dos produtores e falta de medidas simples e diária dos técnicos e dos produtores, a gente todo ano discute a exaustão, né. A vontade que eu tenho de fazer uma ferramenta dessa, de apresentar esse trabalho para vocês, gente, é o que mais me desanima na pecuária leiteira, né, e eu dou consultoria para muita fábrica de ração, é o cara comprar ração em dezembro, né, e a produção dele de leite dele despencar, como despenca todo ano por estresse térmico, e todo ano ele fala que a ração que ele comprou em dezembro veio pior do que de novembro. Mas isso, gente, acontece todo ano, 15 anos seguidos. E se a gente não começar a ter ferramentas para mostrar isso, a gente não evolui, né. A falta de medidas do prejuízo que o estresse térmico, tem
na eficiência alimentar, no custo de alimentação, na lucratividade, atrasou a gente confinar a vaca 15 anos. Tá? E todos vocês hoje que confinam a vaca, se vocês pensarem como que vocês viviam antes dos investimentos que vocês falam: "Cara, eu não consigo imaginar, se eu tivesse na mesma situação hoje", né. E muitas coisas, em decisões de produtos, de silagens, qualidade de silo, né, despencam o resultado de vocês. Tanto quanto o estresse térmico, né. E a gente precisa ter medidas, simples que nos fazem, enxergar antes da curva, aonde eu consigo tomar uma decisão antes, do fluxo de caixa do meu bolso no mês que vem estourar, né. E esse navegador vai mostrar isso pra gente. Primeira coisa, gente, eu me lembro que a maior crise americana foi 2008, né. Em 2009, eu fiquei 15 dias nos Estados Unidos com uma propriedade leiteira de 2.000 vacas, que queria fazer um investimento na transição. Eles queriam mudar todo o investimento pré e pós-parto. E nós andamos em 3 estados americanos: Texas, Flórida e Califórnia, né. 3 estados americanos, com muito brasileiro que atua nos Estados Unidos, né. Só vendo pré e pós-parto, instalação e manejo, instalação e manejo. E eu me lembro que naquela época eu perguntei para todo mundo, né, qual foi a maior lição que a crise do ano passado trouxe para você? E foi uma crise que durou 11 meses, né, e machucou muito, a indústria americana de leite, né, sangrou muito. E a maioria das respostas foi que os produtores de leite, os gerentes das fazendas falavam o seguinte: "Essa crise me serviu para me enxergar o número que dói no meu bolso", né. Ou seja, a maioria das pessoas que eu fazia essa pergunta falava assim, ó: "Nós aprendemos a olhar o número que dói no nosso bolso". E eu falei: "Que número que é esse?". A maioria dos produtores falavam: eficiência alimentar e taxa de prenhez. A eficiência alimentar dói daqui 30 dias. E a taxa de prenhez dói daqui 9 meses, né. Ou seja, a sua eficiência alimentar é o dinheiro no seu bolso agora. A sua taxa de prenhez é o dinheiro no seu bolso daqui 9 meses, né, no futuro, no ano que vem, tá. Então um representa o presente e o outro representa o futuro. E essas duas, elas têm ligação com tudo dentro da propriedade, né. O que que afeta a eficiência alimentar e a taxa de prenhez? Tudo. Ambiência, nutrição, instalação, sanidade, né, transição, tudo, tudo, lotação, né, estresse térmico, tudo afeta isso, né. A eficiência alimentar, gente, é igual à autonomia de carro. Eu ponho 1 litro de gasolina e meu carro anda 12 quilômetros. Em média, né, é o que a concessionária me falou. Em média, quem anda com esse carro anda 12. Só que tem gente que faz 15 e tem gente que faz 8. A média é 12. Eficiência alimentar, gente, é quantos litros de leite a vaca produz com 1 quilo de matéria seca da dieta consumida. Matéria seca, gente, é a comida desidratada sem a água, porque a água ela tem no bebedouro à vontade. A comida é o que a gente paga, né, e põe na frente dela. A eficiência alimentar é padronizada para 3,5 de gordura. Para quê? Para que seja um benchmark entre propriedades. Propriedades com 4,2 de gordura, né, vai corrigir para 3,5, propriedade com 3,2 de gordura vai corrigir para 3,5. A gente tem meta de eficiência alimentar para cada fase da lactação e para a média do rebanho. É uma ferramenta muito potente dentro do rebanho e também entre rebanhos para vocês se compararem, né. O que que vocês estão comparando? Vocês estão comparando o retorno que vocês têm, do maior custo da vaca de leite, né, que é comida.
né. Tem gente que vai fazer 1 hectare de silagem de milho ano que vem por R$ 11.000 o hectare, né. Vai variar entre 8 a 11 mil reais o hectare. 1 quilo de ração está custando aí 2,60, tá. Então gente, avaliar se você está tendo um melhor retorno num custo tão alto, é uma ótima ideia, ao longo do tempo. E o mundo inteiro mede, nós precisamos medir também. Não só o mundo inteiro, todas as espécies medem, tá. A eficiência é usada em peixes, em suínos, em aves, em gado de corte, tá. Se você pegar o JBS, a BRF, as grandes integradoras, esse número está na ponta da língua, tá. Ninguém muda de nutrição por causa de custo. Você muda de nutrição, cara, porque você piorou a conversão, que é o contrário de eficiência, né. Então gente, poxa, se esse número é importantíssimo em todos os setores da pecuária, por que que ele não seria para nós, tá? O leite corrigido para gordura tem planilhas, né, tem ferramentas que vão corrigir instantâneo, é essa a fórmula, né. Se eu tenho 35 quilos de leite com 3,1 de gordura, eu tenho 32,71 quilos de leite com 3,5 de gordura. Se eu tenho 35 quilos de leite com 4,2 de gordura, corrigido para 3,5 de gordura, eu tenho 39,04 quilos de leite, certo? Nós vamos padronizar o teor de gordura, né, em 3,5 para que a gente consiga se comparar com um padrão internacional. E aí você consegue comparar aditivos, o nutricionista, a sua forragem, o seu manejo, né. Ou seja, opa, está retornando a cada 1 quilo que a vaca come igualzinho os melhores rebanhos do mundo, da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil. Ou está retornando menos, ou está retornando mais. Tá certo, pessoal? Isso por si só já seria muito potente. O que que a gente precisa saber para medir a eficiência alimentar? O consumo de matéria seca. O vagão é bom não é porque ele mistura, gente. O vagão é bom porque ele tem balança. E se ele tem balança, eu meço todo dia o que eu descarreguei. E eu posso medir 3 dias por semana a sobra e fazer a sobra média. E eu desconto a sobra do que eu ofereci. Eu posso cozinhar no air fryer, no micro-ondas, tirar a matéria seca da minha dieta e eu vou saber exatamente quanto que a vaca come na matéria seca. Eu sabendo o consumo, eu sabendo a produção de leite e sabendo o teor de gordura do leite, eu vou traçar a eficiência alimentar para cada fase da lactação, né. Por quê? Eu estou pondo R$ 50 todo dia, R$ 40 na boca de uma vaca, né. Eu quero saber o retorno que eu tenho disso, né. Então se eu tenho uma ingestão de matéria seca de 20, por exemplo, a vaca come todo dia 40 quilos de dieta, e a minha dieta tem 50% de matéria seca. A ingestão de matéria seca é 40 vezes 50%, que é 20. A produção média do tanque é 30. A gordura do tanque é 3,5. Ou seja, a minha eficiência alimentar nessa propriedade é 1,5, que nada mais é do que a produção corrigida para 3,5 dividido pelo consumo real, tá? É 1,5. Então seria esse o número, né? A produção corrigida para 3,5 dividido pela ingestão de matéria seca. Não é novo, né? Se você for na literatura, a Universidade de Minnesota cita que em 1922, 100 anos atrás, o pessoal já estava medindo a eficiência alimentar, né, de vaca pasto. Não se dava concentrado para vaca, mas eles mediam que cada quilo de matéria seca de pasto que a vaca ia colher, ela estava produzindo 520 ml de leite, ou 520 quilos, né, 520 gramas de leite por quilo de pasto, ok?
Por que que é importante medir? Porque o que não é mensurado não pode ser melhorado. E a eficiência alimentar de 1922 até agora, mais do que dobrou, né, mais do que dobrou. Hoje, gente, nós temos PTA para eficiência alimentar, tá, já está nos catálogos dos touros. Ou seja, tem animal muito mais eficiente. Tem práticas de manejo de nutrição muito mais eficientes. Ou seja, quando a gente fala em eficiência, significa, gente, que muitas vezes, pode ter rebanhos que produzem 5 litros de leite a mais do que outros rebanhos, sem gastar a mais para produzir esse leite. E às vezes tem rebanhos que estão gastando muito e produzindo pouco. Eu tenho certeza, se você é produtor de leite, você já viu isso, né, em algum momento. Quais são as metas de eficiência alimentar? Nós queremos que vacas de, multíparas, no início da lactação, no grupo de alta produção, eh, produzam mais do que 1,7 quilos de leite, corrigido para 3,5 de gordura, para cada quilo de matéria seca consumida. E o NSE saiu em dezembro, gente, e é exatamente isso que ele espera, tá. Novilhas têm uma exigência a mais do que vaca, porque elas ainda estão crescendo, né. Então a eficiência alimentar no grupo de novilhas de primeira cria, as primíparas, né, é um pouco menor. A gente quer que as novilhas com DEL baixo estejam convertendo, né, 1,6, mais do que 1,6 litro de leite para cada quilo de matéria seca produzido. O grupo de vacas de baixa produção, eu gostaria que eles estivessem acima de 1,2. Muitas vezes esse lote está abaixo de 1 e ele rebenta, gente. A média de um rebanho, o ideal seria que estivesse acima de 1,5 ou pelo menos acima de 1,4. O pós-parto eu queria que ele estivesse a menos de 1,5, porque senão é um indicativo que essa vaca está mobilizando muita reserva, o balanço energético negativo, vai ser exacerbado e depois eu vou ter problema reprodutivo. Ou seja, a eficiência alimentar no pós-parto é um indicativo, né, de se eu preciso ou não corrigir, para que não tenha uma surpresa desagradável na reprodução daqui 60 dias. E a gente tem que se preocupar demais quando a média do seu rebanho tem uma eficiência alimentar abaixo de 1,3, ou seja, eu ponho 1,50 e produzo menos do que 1,30. Né, porque normalmente, gente, o custo de 1 quilo de matéria seca está entre 1,50 a 1,80 por vaca dia. E às vezes a eficiência é baixa, tá. A eficiência alimentar, gente, ela pode variar acima de 1 e abaixo, acima de 2 e abaixo de 1, né. E a gente tem que se preocupar quando a gente está gastando e não está retornando. E a gente tem que dar um grito e tem que dar um grito rápido, né. O que afeta a eficiência alimentar dos rebanhos leiteiros? Existem 3 fatores: fatores ligados à vaca, fatores ligados ao ambiente, fatores ligados ao balanceamento da dieta. Fatores ligados à vaca: tamanho do animal. Rebanhos muito grandes, com vacas gigantes, 800 quilos, 780 quilos, tendem a ter uma eficiência alimentar menor. É por isso que nós queremos, que as vacas não cresçam mais do que o padrão à maturidade. E nos últimos 20 anos o mundo conseguiu isso, né. A vaca no NSC 2001 tinha 680 quilos na maturidade, e hoje ela está com 700 quilos a maturidade. Ou seja, em 20 anos praticamente se tornou estável, né. Porque vaca muito grande tem uma mantença maior, são animais que têm um custo para viver maior, e se ela tem um custo para viver maior, sobra menos recursos para produzir. Saúde, imunidade, CCS, né, desafios, né. Hoje nós sabemos que
a imunidade pode pegar 12, litros de leite de uma vaca, né, em 24 horas, né. A gente vê as pesquisas do Dr. Baumgartner, né, com LPS, onde ele colocou um desafio imunológico, né, para ativar o sistema imune através da inflamação de LPS, ele conseguiu jogar a produção de leite de uma vaca de 12 para 2 litros de leite, né. Então nós sabemos que a imunidade é prioritária, em relação a produzir leite. Isso tem lógica, né, porque sobreviver é mais importante que produzir, né. Então qualquer desafio imunológico, vai roubar recurso, da produção. O DEL tem um efeito monstruoso na eficiência alimentar. A vaca é muito eficiente no início da lactação e pouco eficiente no final da lactação. Genética, né, tem rebanhos que você fala: "Não acredito que essas vacas estão produzindo tanto comendo só isso", tá. A genética tem um efeito absurdo na eficiência alimentar, né. Ordem de parto, multípara é mais eficiente que primíparas. BST tem uma eficiência absurda, isso é ligado à vaca, né. Fatores ligados ao ambiente. O estresse térmico aumenta o custo da vaca viver em 35 a 40%. Isso, com certeza, está tirando, espaço de recursos em nutrientes que a vaca precisava para produzir leite. Caminhada, né, quanto mais uma vaca anda, menos ela manda para a glândula mamária, né. Nós sabemos disso, né, toda cidade do interior tem a passarela da banha, né, aquele lugar onde os gordinhos vão no final da tarde fazer caminhada, né. E tem uns gordinhos que faz 15 anos que faz caminhada e não emagrece 1 grama, né, porque caminhar dá fome, né, que eles chegam em casa e manda 2 pratos de macarrão, né. Por que que os gordinhos caminham, né, porque caminhar gasta energia. Então é uma brincadeira que eu estou falando para vocês, mas vocês nunca mais vão esquecer, né. Quanto mais uma vaca anda, maior é o recurso em deslocamento, e esse recurso poderia estar sendo usado na glândula mamária. Superlotação, tempo em pé, quanto mais tempo um rebanho ficar em pé, menos eficiente ele vai ser, né, aumenta o custo de mantença, diminui a atividade de ruminação, tamponamento, eficiência, né. Qualidade de mistura, né, a vaca que seleciona, desbalanceia a dieta dela, vai perder eficiência, né. Ou slug feeding, né, que é comer muito em poucas refeições e poucas vezes por dia, né. A gente sabe que se uma vaca conseguir distribuir a alimentação dela em 11 vezes por dia, ela vai ser mais eficiente do que uma vaca que distribui tudo que ela come em 4 vezes por dia, né. Por quê? Porque ela vai ter picos, de pH muito alto e nadir de pH muito baixo, e isso vai afetar a digestão de fibra, a eficiência alimentar como um todo. E tem os fatores ligados à dieta, como qualidade da silagem de milho, processamento do grão da silagem de milho, né, o processamento do grão do milho, o tipo de endosperma desse milho, né, a qualidade da fibra que a vaca come, se ela está em acidose ou se ela não está em acidose, né, os aditivos que você usa, o balanceamento da dieta como um todo, né. Quando a gente troca de nutricionista, você não está trocando só a ração ou o mineral, você está trocando a pecinha que toma uma decisão quando ele olha o laudo da tua forragem, né. E será que todo mundo trabalha com a mesma eficiência alimentar, com o mesmo resultado, né? Será que o conhecimento não tem valor, né? E a gente precisa, como produtor e como técnico, medir isso para mostrar: "Ó, você tinha isso quando eu estava com você", né? Ou quando o produtor fala assim: "Ó, eu estou trocando para você, mas eu tinha isso, e esse meu número não pode piorar, e nós vamos conversar sobre ele todos os meses". Bypass, gordura, balanceamento de aminoácidos, tamponamento e muitas outras coisas, né.
vai passando um filme na nossa cabeça. Cuidado com o que é bom ou ruim sem a ferramenta precisa de medida da eficiência de transformação. É aqui, gente, que muitas vezes a gente escorrega na casca da banana. O maior exemplo que eu tenho para trazer para vocês é com posto de gasolina. Toda vez que eu falo isso numa aula, todo mundo concorda que é muito fácil 2 postos de gasolina diferentes ter uma diferença de eficiência alimentar de 2 quilômetros por litro de gasolina. Então vamos lá, eu tenho um posto de gasolina A, aonde a gasolina está 6,50. E eu tenho um posto de gasolina B, aonde a gasolina está 7,10. Qual é a gasolina mais barata? Se vocês tivessem, comprando gasolina para revender gasolina, seria esse aqui. Porque você está passando o problema da performance para frente, o problema é de terceiro, não é teu. Mas na verdade, gente, a gente compra gasolina para o nosso carro desempenhar. E pode ser que o desempenho, dessas 2 gasolinas não seja o mesmo. Ou seja, a performance tem que entrar na conta do preço. Eu não posso falar que a gasolina de 6,50 é melhor do que a gasolina de 7,10. Porque como dizia o filósofo, não há nada no Brasil que você não possa piorar um pouquinho para vender mais barato, e tem muita gente que vai comprar porque não mede nada. Concordam ou não? Então vamos lá. Se você tiver a gasolina do posto A de 6,50 e a gasolina de 7,10, e vamos supor que você tem eficiências diferentes. Né? Na gasolina A, você faz 11 quilômetros por litro. E na gasolina do posto B, 7,10 o litro. Você faz 13,5 km. Pessoal, não é difícil de um posto para o outro, a performance do seu carro variar 2,5 km. Não é difícil. Nós estamos na estrada todos os dias, eu faço isso há 22 anos. É muito fácil isso acontecer. Se você pegar 6,50 e dividir por 11, o custo do quilômetro rodado é 59 centavos. Se você pegar 7,10 e dividir por 3,5, o custo do quilômetro rodado é 53 centavos. Pessoal, gasolinas diferentes geram performance diferente. Balanceamentos de dieta diferentes, silagens diferentes, manejo de sala de espera diferente, manejo de cama de composto de freestyle diferentes, manejo de uso de ração A ou B diferentes, mineral A ou B diferente, geram resultados diferentes. Está na hora de a gente começar a saber disso. As eficiências não são a mesma. Abastecer com a gasolina do posto B é 0,06 centavos mais barato pela performance do que a gasolina do posto A. Mesmo ela sendo 10% mais cara, ela é 11% mais vantajosa por quilômetro rodado. Pessoal, como que vai ser a pecuária leiteira daqui a 15 anos? Daqui a 10 anos? Vai ser exatamente igual aos 5% melhores estão fazendo hoje. Eles já enxergaram isso. Eles enxergaram, porque eles estão medindo, né? Daqui 10 anos, todo mundo vai ter que fazer para estar viável. Hoje, os 5% melhores já estão fazendo para ganhar mais dinheiro. Daqui um tempo, quem não fizer, quem não medir, quem não souber, essas coisas que te aumentam ou diminuem a eficiência dentro do teu sistema de produção, vai estar fora do jogo. Porque o custo alimentar apertou e apertou muito. Imagina que você faz 8.000 quilômetros por mês, R$ 480 de economia, ou 5.760 por ano. Né? Se você não souber essa conta, olha o tanto de dinheiro
que você pode estar queimando, né, nas suas decisões. Para um carro, imagina se você tivesse 500 carros, né, ou 100 carros, né. Imagina que cada carro é uma vaca, né. Então isso acontece, gente. Todos os meses, a gente pode perder ou ganhar eficiência, e isso está associado a alguma coisa, e às vezes a gente não está medindo e não está tirando lição. Porque a coisa mais importante, gente, é tirar lição. Não existem derrotas, existem vitórias e existem aprendizados. O problema é a gente perder dinheiro e não aprender nada. Porque se você aprendeu e nunca mais perder por causa daquele problema, você ganhou muito para frente. O duro é você perder e não saber por quê. Aprender a medir, acostumar-se a medir, é fundamental para o sucesso. Quando um fenômeno qualquer é corretamente medido, sempre é mais fácil tomar decisões a respeito dele. Nós, no Brasil, somos muito carentes de informações, de dados. Nós não temos o hábito muito comum nos países europeus e mesmo nos Estados Unidos de medir quase tudo. Sem termos a exata medida de um problema, dificilmente a gente desenvolve ações eficazes para sua solução. Medir é, pois, um grande facilitador da ação. Todas as ciências têm como hábito medir. Um médico pede exame para saber a carência do paciente. O engenheiro agrônomo faz análise de solo para definir quais corretivos ele tem que aplicar para que a colheita seja maior. Se eu souber exatamente quantas pessoas vão num casamento, eu posso preparar uma festa adequada ao número de convidados. Se eu não souber quantas pessoas vão no casamento, eu terei que ficar na expectativa de que os doces e as bebidas sejam suficientes para todos. E o resultado sempre vai ser sobrar muito ou faltar muito. É sempre alto o preço de não ter o hábito de medir. Quando eu trabalho sem dados, eu tenho que tomar decisões empíricas. Eu vou fazer isso porque eu acho que esse é o problema. Dizem os que não se baseiam nas medidas certas para tomar decisão. Esse achismo é um grande mal. Isso foi escrito em 2005 pelo Luiz Marins e não tem nada a ver com pecuária leiteira, mas isso serve como uma luva para nós. Nós todo o tempo, sem ter a medida certa, a gente fica achando isso, achando aquilo, temos discussões acaloradas, desgastantes dentro das propriedades. Por quê? Porque se a gente não mede, a discussão vira uma discussão de ponto de vista. E toda vez que a gente discute ponto de vista, a discussão fica perigosa. Discussão de ponto de vista, gente, é futebol, política e religião. Discussão técnica é uma discussão baseada nisso. Foi esse o ponto que piorou. Então, aqui, quando aconteceu essa coisa aqui, ó, essa decisão que foi tomada aqui, ou quando abriu aquele silo, ou quando trocou tal produto, foi aqui que a gente começou a perder. E não paramos mais. Enquanto a gente não resolver isso, nós vamos continuar perdendo, né. Então, quando a gente tem a medida certa, né, nós somos mais assertivos, né. Eu estou cansado de ir em fazenda virar detetive com uma lupa. Por que será que o consumo caiu e a produção despencou? Né, e ninguém na propriedade consegue me ajudar a descobrir isso. E se a gente começar a ter hábito, de medir isso aqui, lançar de maneira fácil, números que o mundo inteiro lançam há mais de 20 anos, as decisões vão ser 80% mais fáceis. Porque o nosso cliente é a vaca e ela não sabe nos contar o que está acontecendo. E a gente vai ser mais assertivo se a gente começar a medir o que ela está querendo nos mostrar, né. Eu adoro, essa apresentação aqui do Dr. Barry Bradford, onde ele fala de nutrição 2.0. E ele mostra no slide dele, né, que muitas vezes a gente está tirando sem enxergar, né. O que que ele fala de nutrição 2.0? Muitas vezes quando você dá um nutriente para a vaca, né, isso não tem nada a ver, com o substrato daquele alimento, né. Às vezes você dá um óleo para a vaca, mas esse óleo tem um efeito fisiológico.
que estimula a glândula mamária a produzir leite numa velocidade mais rápida, ou um aminoácido, ou uma associação de nutrientes, de ingredientes, né. E às vezes a nutrição não vai te contar isso. O que vai te contar isso é a eficiência da dieta, tá. Porque quando você olha a dieta no NRC ou no MTS, ele vai te dar as 2 dietas dão 40 litros de leite, mas a eficiência que essas dietas trabalham são muito diferentes, né. Então a gente tem que começar a enxergar, olhar de lado, né, a maneira que a gente abastece esse barril aqui. Porque essa maquininha aqui, ó, eh, muitas vezes um ingrediente, um nutriente, tem um papel muito maior do que a nutrição está nos contando, porque eles podem atuar mudando a maneira e a velocidade, que os tecidos, trabalham, tá. Então muitas dietas, que no papel parecem muito parecidas, podem gerar eficiências e resultados totalmente diferentes. Exemplo, a vaca comendo 24 quilos de matéria seca. 24 quilos de matéria seca vezes 1,50. Eu estou dando quase R$ 40 para essa vaca, em média. R$ 36. Com R$ 36, se eu tiver uma eficiência alimentar de 1,25, eu estou produzindo 30 litros de leite. Se a eficiência de transformação desses 24 quilos de matéria seca for 1,4 para 1, comendo R$ 36 eu posso ter 30 ou posso ter 33,6. Isso aqui, gente, é média do rebanho, tá? Com o mesmo investimento, a diferença pode ser até quase 4 litros de leite. O poder está nas mudanças ao longo do tempo. Você começa a medir hoje, isso para você pode não fazer sentido, mas quando você medir várias vezes, todos os meses, né, e todo mês você anotar, alguma coisa que aconteceu em relação ao mês anterior, né, ao longo do tempo, quando você tem uma série histórica, você vai começar a ver algumas coisas fazerem muitos sentidos dentro da propriedade, né. O poder está nas mudanças ao longo do tempo. Começa a medir, começa a monitorar, começa a ver como as coisas se comportam dentro da propriedade, esquentou, esfriou, aumentou mosca, né, eu não consegui maravalha para trocar a cama, eu comecei a desligar ventilador de noite, porque eu acho que está quente, porque que está esfriando, mas não, para a vaca não está, e eu comecei a perder eficiência, né. Então tudo isso eu troquei de nutrição, eu troquei de nutricionista, eu troquei de mineral, ou seja, parou de parir vaca, né, eu tive um buraco na reprodução, o DEL aumentou, né, e você vai começar a ver as coisas fazerem sentido ao longo do tempo. E depois de 1 ano medindo, o nível seu de discussão sobre nutrição e eficiência e tomada de decisão de manejo, e de ingredientes vai mudar. Você vai pôr um óculos nos olhos e vai começar a enxergar coisas que você jamais enxergava. E depois que começar a enxergar isso, né, você nunca mais vai tropeçar, às vezes, em alguns pontos que você sempre tropeçou. Falo isso, gente, porque quando a gente vai para os Estados Unidos, e eu vou para lá muito desde 2008, é assustador como esses números estão na ponta da língua de todo mundo, e como depois fica fácil da gente descobrir os problemas e evitá-los, né. Então aqui está o nosso real motivo da conversa de hoje, né. Nós criamos um programa chamado No Leite, desde a pandemia, faz 2 anos que eu estou trabalhando nesse programa. É simples, porque é o simples que funciona todos os dias, para que a gente tenha uma navegação
do nosso investimento em nutrição e avalie o resultado da propriedade. Muito espelhado, nos robôs. As propriedades no sul do Brasil estão investindo em robô por qualidade de vida, gente. Mas as propriedades começaram a voar, porque quando você põe um robô, isso é uma ferramenta de gestão do rebanho, principalmente da alimentação. E você começa a enxergar coisas que você não estava enxergando, né. E quando você começa a medir, eh, e e remar para o lado positivo daquela medida, as propriedades evoluíram absurdamente. Tá cheio de propriedade de 48 de média, 45 de média, né, propriedades que tinham 32 há 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás. E não é o robô, gente, é a gestão. O robô ordenha e alimenta as vacas, né. Mas o que que a gente faz com os números quando eles começam a ficar amarelos e vermelho, é o mais importante, né, são as decisões que nós tomamos, né, e a linha do tempo que isso nos dá, né. Então no leite, gente, é uma ferramenta aonde eu cadastro todas as dietas, o preço do leite e o consumo de todos os lotes. E ele vai fazer a média ponderada para mim, ó, de eficiência alimentar, a média do rebanho, a média corrigida para 150 dias, a eficiência alimentar corrigida para 150 dias, a eficiência alimentar do rebanho, o DEL médio do rebanho, a produção de leite corrigida para 150 dias de DEL, ou seja, eu estou com 41 litros de leite. Se eu trabalhar para minha reprodução melhorar muito o meu potencial, sem mexer na nutrição, só de eficiência alimentar, né, de colocar as vacas na parte mais lucrativa da curva de lactação, é 6,6 litros de leite. E isso daqui, ó, é o meu retorno diário da alimentação, esse é o meu custo diário da alimentação. Olha aí, gente, uma fazenda de 100 vacas gasta R$ 5.500 todos os dias com alimentação, só das vacas em lactação. E se você quiser, né, você coloca qual que são os outros custos, e isso pode te dar, a receita líquida que você tem nesse rebanho, né. Obviamente, a fotografia nossa é muito bonita, aqui é uma média alta, num preço de leite alto, né, por isso que a receita está tão alta assim, né. Mas se você olhasse esse número em janeiro, ele era feio, né, muito feio, por isso que a gente matou muitas vacas. Então no leite, ele vai te pedir para você eh, a produção real do lote, a produção balanceada e quantos animais tem nesse lote, tá. Aí você vai colocar o custo da dieta, o custo, a matéria seca, a matéria original, ele vai te falar quanto que você está gastando por vaca dia nesse lote em silagem, em feno, em cevada, né, você enxerga quanto que é o teu investimento, em cada ingrediente, né. E depois ele vai te falar o custo da dieta e quanto que a vaca está comendo, certo? Depois você vem aqui no mês de agosto, coloca qual é o preço do leite, você vai colocar o custo não alimentar, né, isso aqui é para te dar o custo de produção total, né, e a receita líquida, né. Se você não quiser, você deixa zerado, que você vai ter sempre só o custo alimentar. Se você tiver essa informação, vale a pena, né. Aqui é um bloco de notas, né. Por exemplo, você pode falar assim: "Ó, em agosto eu fiz uma vacina reprodutiva no meu rebanho e perdi 3 litros de leite". Ponto. E na hora que você chegar daqui 1 ano e descobrir: "Pô, por que que a minha produção de leite aqui teve um buraco aqui, ó? Por que que ela foi para baixo?". Você vai lá, o histórico vai estar marcado. Fala assim: "Ó, em abril eu usei BST no meu rebanho, em 50% do rebanho". Você pode ir lá ver a lucratividade e o desempenho 30 dias depois, e você vai ver se isso melhorou ou não, né. Gordura do leite, se você tiver a gordura do tanque, vai ser igual para todo mundo. Se você tiver por lote, você pode colocar o custo, a receita, o custo alimentar, a ingestão de matéria seca. E o navegador, né. No caso, essa propriedade aqui, ó, tem um DEL de 187 dias, que é um DEL que, se ele começar a avançar, você vai perder leite todos os meses. Isso não tem a ver com nutrição.
Isso tem a ver com o estado fisiológico do rebanho. A eficiência alimentar aqui já é preocupante, né? Ela está no limite inferior, né, de 1,3, 1,33, né? E a produção média do rebanho 36,9. E se o seu rebanho tivesse 150 dias? Aqui. Aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la, né? O objetivo desse software chamado No Leite, né, que é um cadastro mensal, né, é uma assinatura mensal de gestão de propriedades, pode ser para produtor, pode ser para técnico, pode ser para indústria, é que a gente tenha registros do maior custo de alimentação da propriedade e que a gente associe isso com mudanças que teve dentro daquele mês e que a gente tenha parâmetros para saber se aquele número é bom, é ruim ou é mais ou menos. Aqui está um resultado, ó, ao longo do tempo. Eu pedi um relatório de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Nós precisamos ter registro do que acontece com o preço do leite, a receita, o custo e o desempenho da vaca todos os meses. Produtor e técnico precisa disso. Se nós não tivermos isso, nós realmente, vamos estar muito improdutivo para fazer as propriedades melhorarem ao longo do tempo no futuro. A receita piorou 6,3% de um mês para o outro, né? O custo alimentar aumentou 6,5%. A receita líquida aqui, no caso, abaixou, né? E aí você vem aqui e registra. Dezembro com muita chuva, muitos dias com THI acima de 72, as vacas começaram a ter estresse térmico significativo. Começou a esquentar muito em novembro, né? Em janeiro, a gente abriu uma silagem péssima e a produção caiu muito. O estresse térmico continuou, nós estamos com muita mosca e a reprodução foi horrorosa. 60 dias depois do estresse térmico severo, o que acontece nas nossas propriedades, gente? Isso são dados reais, gente. A receita é menor do que o custo. E o que acontece? Fevereiro para março, a gente tem o maior auge de produtores pedindo para jogar o boleto para frente de ração, porque não tomaram uma decisão aqui, tá? E como ele às vezes tem um prazo de 45 dias na ração e de recebimento do leite, se ele não tomar uma decisão aqui, ó, em março ele não tem dinheiro para pagar a alimentação dele. E o pior, que janeiro para fevereiro, ele ainda está ensilando, né, e ele tem um custo muito grande de guardar comida para 10 meses, num momento só, de pagar automotriz, lona, inoculante, etcétera, certo? Então, a gente sempre fala para produtor: "Você tem que aprender a ensilar dinheiro tanto quanto, milho, entre janeiro e fevereiro, para você não ter um buraco nas suas contas aqui". E aí eu posso estar medindo que a minha eficiência está péssima, o resultado piorou demais, né, e eu tomei uma decisão, que é muito comum, o verde, eu usei resíduo de cervejaria, comecei a comportar capim verde, eu fui agressivo em resfriar as vacas na sala de espera, e eu virei o jogo. Eu vi que eu estava perdendo, tomei uma decisão, em fevereiro já foi muito melhor o meu retorno da alimentação, né. Eu tive 3 práticas que eu fiz em fevereiro, que deram muito certo, e se eu olhar isso aqui na série histórica, o ano que vem, eu vou começar a fazer isso aqui em novembro, para mim continuar e não ter essa piora, no retorno da minha alimentação, porque essa piora me impede de pagar minhas contas em fevereiro e março, que são meses, gente, aonde o humor na pecuária leiteira é o pior do mundo, né. Eu tenho, eh, um amigo meu que fala assim: "Cara, se eu ganhar na Mega Sena, fevereiro e março eu sumo do mercado, tiro 60 dias de férias e volto em abril, todo ano". Mas qual que é o poder que isso tem, gente? De ficar registrado, né, gente.
Eu posso ter um registro do que deu certo, o que deu errado, por anos dentro da propriedade. E a partir do momento que está registrado, eu tenho um banco de dados. E a partir do momento que eu tenho um banco de dados, essa decisão, ela trabalha para mim ganhar dinheiro todos os anos, porque eu fiquei experiente. O que que é experiência? É não cometer erros do passado. E o que que é experiência também? É cometer acertos do passado no futuro para maximizar seu resultado. São isso que as fazendas boas fazem. Outra coisa muito comum agora no inverno, né, eh, eu trabalho aqui, a produção de leite vem melhorando, eu abri uma silagem boa, o preço do leite melhorou demais, e eu comecei a sobrar mais, empurrar mais a comida, eu venho ganhando desempenho. Chego no recorde, e de repente, de julho para agosto, eu entro numa onda, de achar que eu sei tudo, né. Ou às vezes eu tomo uma decisão errada. Porra, vou ganhar mais dinheiro ainda, eu vou gastar eu comprei uma ração, eu larguei de comprar uma ração de 2,80, comecei a comprar uma ração de 2,45. E tomei uma outra decisão, larguei um produto A e comecei a pôr um produto B. O que que acontece? Você volta para o mesmo patamar que você estava em abril, a jato, em 2 meses. Demorou 1, 2, 3, 120 dias para você chegar no teu recorde histórico. E você pode perder isso em 60 dias com 2 decisões erradas, tá. Demora 100 dias para você botar 40 de média. Em 60 dias, você pode voltar para 30. Abriu uma silagem top, começou a usar BST, começou a esfriar. Aqui você usou um pré-secado que encaixou super bem na dieta. Aqui foi recorde. E aqui você pode trocar uma ração, parar de usar um produto, abrir outra silagem safrinha, com menos amido, né, e não conseguir corrigir, e em outubro, novembro começa a esquentar de novo, né. Então, o navegador vai te permitir ver aonde que foi aquele exato momento de inflexão da curva, é onde você corrige mais rápido, né. Ou você pode usar esse número para discutir financeiramente com o técnico, com a indústria, com a família, né. "Ó, em julho, eu estava com 50 de média, eu estava gastando 61, né, mas estava sobrando muito mais. Ó, aqui, ó, eu estou gastando menos, mas tá colhendo muito menos. Eu gastei R$ 3 a menos por R$ 5, mas estou produzindo 6 litros de leite a menos". Então obviamente isso aqui são todos números fictícios, gente, mas é para mostrar que isso acontece ao longo do tempo, né. Ó, eu gastei mais, mas a minha receita foi maior. Não interessa o que eu gasto, interessa quanto sobra. Não interessa, eu gastei menos, mas me sobrou menos também. Aqui eu estava com 41 de média, agora eu estou com 37 de média. 2 decisões erradas, eu perdi 4 litros de leite. Preço é o que você paga e valor é o que você recebe. Enquanto a gente não aprender que essa diferença existe, nós estamos fadados a viver uma vida onde a gente joga diamante no lixo e coloca restos em cima da mesa. Enquanto nós não soubermos a diferença entre custo e resultado, preço e valor, né, a gente sempre vai estar, dando murro em ponta de faca. A falta de medida precisa, mês a mês, do resultado, é pai e mãe de produto de baixa qualidade, né. Se nós começarmos a medir isso, nós apertamos qualquer pessoa que não tiver resultado e está trabalhando com vaca, tá certo, pessoal? E tem muita gente, infelizmente. Para baixo todo santo ajuda. Se abaixa o custo, abaixa a receita, abaixa a produtividade.
né. Julho foi recorde de produção na propriedade. Agosto, você começa a tomar decisões erradas. Isso acontece. Por quê? Né, porque você começa, às vezes, a achar, muitas vezes, que sabe de tudo, mas você não está medindo, né. E às vezes você mexe em time que está ganhando. Muitas vezes a gente toma decisões erradas, porque nós mexemos em time que está ganhando, porque a gente não tem ideia do tanto que nós estamos ganhando, porque não estamos medindo. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes a gente está perdendo tanto e não mexe, porque nós não temos ideia de tão ruim que está. Tá certo, pessoal? Mensagens finais. Falta informação, falta gestão do desempenho cruzando com os eventos ao longo do ano. Falta medir o histórico, falta a gente saber por que que as coisas estão acontecendo, para que a gente consiga tomar decisões definitivas sobre os fundamentos da pecuária leiteira, do que tem que ser maximizado e do que tem que ser minimizado. E essa falta de medida impede a evolução muito, na propriedade leiteira média brasileira. Nos atrasa, nos impede da gente saber o valor exato das tecnologias. Tem gente que ficou 15 anos criando coragem para montar um galpão, e quando ele montou, ele falou: "Rapaz, em 1 ano e meio estava pago, por que que eu não fiz isso 10 anos atrás?". Porque não estava medindo o tanto que não ter, um ambiente bom estava te piorando o maior custo da propriedade leiteira, né, o retorno da alimentação. Porque a gente põe no coxo, gente, um freestyle a cada 6 anos e meio. A cada 6 meses e meio, né, tem um freestyle no coxo de uma vaca, desculpa. Também a gente pode esconder erros por anos, por não estar medindo, e tropeçando na mesma pedra todo ano seguidas vezes, ano após ano. Falta de gestão da performance e da eficiência sempre vai ser o pai e a mãe de produtos e serviços de baixo desempenho, sobrevivendo no mercado por anos, tirando a rentabilidade, da pecuária leiteira. Todos, todos que trabalham sério, indústria, produtores e técnicos, precisam de resultado, né, precisam medir o serviço, ou o produto, ou o trabalho todos os meses. E essa ferramenta, a gente espera que ela seja muito popular para que a gente consiga sempre exacerbar o que é bom e exacerbar o que é ruim, para apertar quem é ruim e colocar num pedestal quem é bom, seja produto, produtor, técnico, genética, ambiente, instalação, ventilação, etc. Principalmente os produtores que pagam e pagam caro a nutrição, ele tem que ter interesse, né, de colocar isso na propriedade dele, né. E isso, gente, vai estar disponível a celular, no tablet e no computador, né. A vaca come um freestyle em 6 meses e meio, tá na hora da gente começar a medir melhor a eficiência que a vaca transforma o que ela come em resultado, em leite e depois em dinheiro, certo? Eficiência é a medida segundo a qual os recursos são convertidos em resultados da forma mais econômica. Na física e na engenharia, define eficiência como a relação entre a energia fornecida e a energia produzida. Ok, pessoal? Nós precisamos gerenciar melhor. E aqui está nascendo mais um filho do Santa Fé da pandemia, né. Nós temos muito orgulho de saber que o Feeding Guide está liderando, o setor de medicina veterinária em vendas de livro, que é um livro muito bom, e a gente quer que realmente, o Uno Leite seja uma ferramenta de uso diário na propriedade leiteira, para que a gente tome sempre as melhores decisões, e que a gente sempre separe o joio do trigo. Não existe vento favorável para o marinheiro que não sabe para onde vai. Nós temos que saber a eficiência alimentar, o custo vaca-dia, quanto custa 1 quilo de matéria seca de dieta, quanto que sobra depois que a vaca paga ela mesma,
quanto que está a produção corrigida para gordura, quanto que está a produção corrigida para DEL, como que é a eficiência por dias em lactação e quanto que a vaca tem que comer em cada fase da vida dela. Quem tem informação tem poder. O no leite, gente, foi feito para ser barato, foi feito para ser generalizado na pecuária leiteira, né. A assinatura anual do no leite sai por R$ 48 e 42 por mês, menos de R$ 50. É um valor de um almoço por mês. Ou você pode fazer uma assinatura anual, desculpa, semestral por R$ 53,90 e anual por R$ 48,42, né. Isso vai ser descontado todos os meses no seu cartão, né, mas é uma informação barata, é o valor de uma diária, de uma refeição de uma vaca, tá, para que a gente consiga cada vez melhorar a mensuração no nosso setor de alimentação, que é o maior custo da pecuária leiteira. Seu risco vai ser zero. Você tem até 7 dias para o seu dinheiro voltar. Se você comprou, pagou e teve uma experiência de até 7 dias e não gostou, manda um e-mail para a gente que o seu dinheiro retorna para você. Nós sabemos, e eu principalmente, né, sou muito devagar e ruim para aprender a mexer em algo que eu nunca sabi que eu não sei. Eu não sou usuário de iPhone, porque eu acho complexo, né. Nós temos uma pessoa treinada, remoto, para você, quando você adquirir esse programa, te ajudar a ensinar você interpretar, tirar os relatórios e lançar os, eh, todos os meses a dieta dos animais. Pessoal, se você tiver 100 vacas em lactação, isso não te gasta mais do que meia hora por mês. Eu garanto para vocês. Em 30 minutos treinando com a Kelly, você vai aprender a lançar tudo e tirar o relatório que você quiser e registrar o seu histórico, tá certo? O programa é muito simples e aqui eu estou aberto a trocar ideia com vocês sobre isso, ou até para mostrar o no leite para vocês. Tá certo, Gessé? Estamos à disposição. Gustavo Henrique Soares. Para o consultor, com a assinatura do no leite, o consultor pode cadastrar múltiplas fazendas? Com certeza, Gustavo. Eu fiz o no leite para mim, né. Então eu fiz o no leite para as várias fábricas que eu trabalho, os vendedores, os representantes, o nutricionista, né, cadastrar as dietas, né. Nós precisamos ter o histórico, do resultado das propriedades, inclusive das propriedades que a gente perde. Eu perco uma propriedade, eu quero saber se ela melhorou ou se ela piorou, né. E eu quero, às vezes, acordar com o produtor: "Ó, tudo bem, eu entendo você, nesse momento, querer fazer uma experiência com outra empresa, né, mas vamos continuar cadastrando para daqui 3 meses, daqui 100 dias, a gente voltar a conversar". Certo, pessoal? Eu vou abrir o software para vocês. Gessé, me dá uma olhada aí para ver se ele está Sim, na tá, tela. tá tudo ok. Então aqui, gente, é o no leite. Eu tenho uma fazenda cadastrada, ó, onde eu posso vir aqui, ó, eh, agosto de 2022, lote 1, lote 2, lote 3. Eu venho aqui e cadastrei a dieta, ó. Silagem de milho 35 quilos, pré-secado de azevém 8 quilos, ração 22%, 15 quilos, gordura protegida, 300 gramas. Eu tenho o preço da gordura, o preço da soja, o preço da ração, o preço do pré-secado, o preço da silagem de milho, e aí eu tenho a ingestão de matéria seca, o custo, e eu posso vir aí no controle leiteiro do mês, depois de 30 dias, vir e falar: "Ó, a performance foi 48 litros, e eu tenho 40 animais aqui".
tá certo? Eu venho no lote 2, a mesma coisa. Eu tô dando 36 quilos de silagem de milho, 6,5 kg. Mexi na dieta, usei 11 quilos de ração, 1 quilo de soja tostada, nada de gordura protegida. Opa, preciso cadastrar o meu navegador. Já já ele volta. Isso. Seleciona a fazenda, Renato. Precisa. Então eu voltei lá, ó, agosto, eu mexi na dieta do lote 2. Você viu que ele já cadastrou, né? O custo alimentar, ó, em vez de 2 quilos de soja é 1, em vez de 3 é 11, ele veio aqui já 26 quilos de matéria seca. Custo alimentar 44, tá? Eu venho no lote 3, do lote do fundo, e pronto. Mexi na dieta. 7 quilos de ração, 0 de soja tostada. A produção desse lote aqui, ó, no controle leiteiro era 26 e eu balancei para 32. E aqui tem 45 animais nesse lote agora. Salvo. Venho aqui nos relatórios. Não, desculpa, no resultado da fazenda. Eu venho aqui no resultado da fazenda e, opa, o preço de leite está em agosto, caiu de 3,70 para 3,60. Pode ter um bloco de nota aqui, ó, e salvar o que você quiser, para ficar registrado, né? Então aí você vem aqui, você tem 118 vacas em lactação, o teu DEL médio foi 190 vacas, tá? 190 dias, eficiência alimentar 1,45, 36,5 a produção de leite, 3,6, produção corrigida para 3,5, 37,1, eficiência alimentar corrigida para 150 dias de DEL, 1,5, produção corrigida para DEL. A produção diária foi 4.311 litros, a receita menos o custo alimentar médio por dia foi 10.600, o custo alimentar 4.915. O DEL e a dieta, você mexe na dieta animal. E no resultado, você põe o preço do leite, o custo por vaca não alimentar, né? Por exemplo, você pode colocar 35 aqui, ele vai mexer aqui, ó, tá? Ele vai mexer aqui. Nesse mês, você pode vir na estatística da fazenda. Olha que bacana. Ele sempre vai puxar os últimos 3 meses, ó. Maio você estava com 37,5, junho 42, 43 e esse mês 37. Produção corrigida para 3,5. Tamanho do rebanho, ó, você aumentou o número de vacas em lactação. A gordura média, a gente está um pouquinho abaixo, está intermediária, nem ruim nem excelente, né? O DEL também não está bom não, né? 190 dias, um DEL já subiu, começa a ficar o preço do leite, ó, maio 3,20, 3,45, 3,70, 3,60. Custo não alimentar, você pode colocar aí, cadastrando, gerenciando. E esse aqui é um número que eu gosto demais, ó. A produção corrigida para DEL. Você tira o efeito do DEL no rebanho, né? Falou, opa, eu piorei a performance do rebanho, alguma coisa aconteceu e eu tenho que saber o que que foi. Não mexi direito na dieta ou no manejo da dieta, né? E a eficiência alimentar é um número fantástico, ó. Em maio você estava com 1,62 e em agosto 1,45. Por que que você piorou? Agosto, que é um mês para excelente de inverno, né? Por que que piorou? Por que que aqui estava melhor do que aqui, né? Se você conseguir ter registro das coisas que aconteceram, né? Mas aumentou vaca, a média ainda continua boa, o preço do leite melhorou,
né, a tua receita melhorou até aqui, em agosto ela piorou. Então esse mês de julho para agosto foi um mês péssimo, porque você piorou o teu resultado e aumentou, né, você melhorou a desculpa, isso aqui foi porque eu mexi na receita menos o custo alimentar lá, né. Vamos deixar ele igual aqui, para vocês verem que isso não é uma verdade, né. Aqui você melhorou a fazenda reduzindo o custo. Eu ranquei ração de vaca no final de lactação, elas não pioraram a performance e eu melhorei, a receita menos o custo alimentar e aumentei o resultado da propriedade. Isso daqui é o mês de agosto. Eu posso vir aqui, ó, e puxar um relatório, por exemplo, né, eh, resultado verão. Eu puxo a estatística, do meu verão. Aí, ó o meu janeiro, péssimo que foi. Eu posso puxar histórico de eficiência alimentar, eu posso: "Opa, testei um aditivo, melhorou ou piorou a minha eficiência alimentar? Eu aumentei o tamponante ou reduzi o tamponante, a gordura do leite aumentou ou piorou? A produção corrigida", né. Como que está me comportando o DEL mês a mês, né, de novembro a março, de outubro a março, desculpa. Então são números fáceis que geram informações valiosas, né, informações muito valiosas. A distribuição de animais no lote, tá. Aqui os ingredientes, ó, você pode cadastrar o ingrediente que você quiser, né, tem um monte de coisa já cadastrada. Você pode puxar, criar novos ingredientes, criar as rações, agendar visitas, né. Isso aqui é uma coisa legal que eu posso, eh, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e gerar o relatório. Perdi a fazenda, né, eu crio um relatório de 3 meses comigo e 3 meses com o concorrente, ou o produtor, né, ele pode criar 3 meses, de uma comprando de empresa A e 3 meses comprando da empresa B e ver isso ao longo do tempo, né. A gente eu tenho uma empresa de nutrição chamada Rumo, né, eu venho aqui e cadastro, meu nome, eh, zootecnista, o meu número de registro é 1088/Z, eu sou do estado de São Paulo, a empresa é a Rumo, e aí todo o relatório meu sai com o logo e meu nome, né. Eu posso gerar o PDF, isso daqui é uma interação, gente, fantástica. Eh, eu venho no lote 1, eu faço 2 batidas do vagão para o lote 1, lote 2 e uma batida para o lote 3. Isso daqui, ó, já me dá a inclusão para cadastrar na balança. Eu gero o PDF e mando para o produtor. Nós temos uma dificuldade absurda de mandar dieta para o produtor. Cada um manda de um jeito, né. Você pode padronizar, gerou o PDF, né.
Isso aqui já está no Zap do produtor instantaneamente. Você tem 40 animais no lote de alta, 33 no lote 2, 45 e uma refeição, né. A quantidade pré-secada de ração de silagem para cada um dos lotes, tá certo? Isso é fantástico, do ponto de vista de praticidade, né. Eh, então eu posso interagir, com um vagão, vendo quantas refeições eu faço, como que eu passo a dieta para o produtor, né, e depois todo mês eu fecho o relatório do mês e mando para o produtor qual foi o resultado do meu trabalho ou do trabalho dele, do investimento na alimentação, eh, naquele mês. Então não se esqueça, na dieta, ó, vai pedir consumo, produção, quantidade de animais, tá certo? O resultado da fazenda, o que que você cadastra? Aqui, ô Gessé, faltou o del. Eu sei que o del tá em algum lugar, eu não vi. A gente fez uma mudança no relatório. Clica no lote ali, volta ali no relatório, clica no lote, lote 1, embaixo, desce o mouse. Não, Ups. isso. Tá vendo? Não, sobe, pode subir. Tá vendo ali que tem lote 1, clica aí. Ah, verdade, Tá vendo? Aí o del verdade. e a gordura. Aqui, ó, desculpa, Gessé. Aqui, ó, quando você pegar e gerar a dieta, ele vai te pedir o lote, o teor de gordura e a produção real, e a quantidade de animais. Então esse número você salva, tá. Você vem aqui, ó, é esse que vai valer, ó. Como que tá a produção, o consumo veio da dieta, né, mas desse relatório você vai lançar o del, a gordura e o número de animais. Né, Gessé? Isso, É isso isso aí, aí. gente. É muito rápido e muito fácil. E essas informações, elas são altamente significativas em vocês. E de fácil visualização, né. Verde tá bom, amarelo vamos ficar esperto e vermelho dá o grito, né. Para uma indústria que vai pagar por sólidos do leite, né. E outra, isso aqui é só o primeiro passo, gente. O que que nós vamos fazer dentro desse programa, quando a gente começar a ter mais recurso? As ideias são infinitas, né, e é muito fácil melhorar ele, cara, muito fácil. Tá certo, pessoal? Rafael Mafessoni, perfeito, muito bom no leite. O programa não cadastra rebanho, nem data de parto, etc. A informação de Del é nós que fornecemos. É isso aí. Rafael, eh, esse é o objetivo do programa inicial, é um programa para ser uma ferramenta de gestão da nutrição. Tudo isso vem de um programa, né. O nosso objetivo não é concorrer com o Ideagri, com a Agenda, com o programa da Prodap, é a gente ter algo fácil, rápido, né, e que nos mede o maior custo de produção e o nosso retorno ao longo do tempo. E o que que melhorou, o que que piorou, e por quê? O que que nós tomamos de decisão ao longo do caminho que foi bom ou ruim, né. Não é um programa de gestão de rebanhos, porque esse eu acho que nós já temos bons programas no Brasil, né. Bons programas no Brasil, né. E aqui eu saliento que Ideagri e o Prodap, e o de reprodução, o ABS Monitor, são programas fantásticos. O Dairy Comp, que as fazendas de mais de 1.500 vacas no Brasil têm, fantástico, né. Mas esse aqui, que é um número de eficiência alimentar, de consumo e de gestão de como passar a dieta para o produtor, não. Mundo gera um Excel. Todo mundo gera um Excel, todo mundo gera uma maneira, de passar a dieta para o produtor, mas nós não temos o registro da história da dieta, da eficiência, da performance ao longo do tempo. Nem de preço de leite.
Se você perguntar para o produtor de leite quanto que ele estava recebendo o preço de leite 7 meses atrás, ele não lembra. E isso nós precisamos aprender, cada vez mais. A guardar e ter fácil acesso no celular, no tablet, etc. Renato, o programa me dá o consumo de matéria seca dos ingredientes da dieta. Sim. Você atualiza a matéria seca do alimento, a matéria original, e automaticamente ele vai te transformar. O no leite pode ser operado offline? É possível comparar os resultados entre fazendas? Offline, no momento, não. Tá? Nós não nos preocupamos com isso, Raimundo, porque a conexão está melhorando dia a dia dentro das propriedades, né? Nas próximas versões a gente já está trabalhando sobre como comparar resultados entre fazendas, também fazer ranking, óbvio que não expondo nenhuma fazenda, mas para a pessoa ter uma noção que ele está na região sul, as fazendas da região sul têm um determinado resultado, óbvio, fazenda XYZ, né, não vai ser exposto, mas vai ser um comparativo interessante. Pode cadastrar palma forrageira, palma orelha de elefante, palma anã, palma grande, palma pequena, pode ter 10 tipos de palma, o que você quiser, né? E o objetivo realmente é o que o Gessé falou, né? Quando a gente tiver um banco de dados, a gente vai comparar você com a média dos usuários sem levantar o nome de ninguém, né? Com sigilo total, mas falar, olha, vaca confinada nesse tamanho de rebanho, né? Estão trabalhando aproximadamente dessa maneira. O Renato, aqui na parte de ingredientes, eu vou colocar minha tela cheia aqui. É importante que quando a pessoa entra, ela venha em importar ingredientes, selecionar todos esses ingredientes que já foram adicionados no sistema, importar como ingredientes novos o nome do ingrediente e a porcentagem de matéria seca. Isso faz com que ela não precise cadastrar ingrediente por ingrediente, ela já vai ter uma base aqui para ela começar a trabalhar. Óbvio que ela vai poder mudar a porcentagem de matéria seca, o custo, dependendo da região dela, conforme ela desejar. Né? Então, quando ela estiver trabalhando aqui com a dieta, por exemplo, do lote 1, ela vai identificar que todos os ingredientes, ela só precisa selecionar qual ingrediente ela quer trabalhar e ela mesma altera qual que é o custo naquela que ela está pagando, a porcentagem de matéria seca e a matéria original. Pessoal, é muito fácil de mexer. E é o simples que funciona todos os dias. E isso é rápido, informação instantânea, né, acessível. E cada vez que a gente conseguir mais usuários, maior vai ser o banco de dados que a gente tem, para que você consiga se comparar, produtores entre produtores, técnicos entre técnicos. Volta a última pergunta e depois eu respondo a do Raul. A Jaqueline pergunta: boa noite. Tenho que lançar o custo da silagem de milho ou consigo fazer o custo da silagem dentro do leite? Você tem que lançar o custo da silagem de milho. O No Leite é um programa de gestão de alimentos onde tudo é cadastrado. Ele não vai calcular nada a não ser eficiência, DEL, média ponderada entre lotes, né? O custo da silagem você vai continuar fazendo na planilha do Excel, na onde você faz, tá? Raul, não entendi o custo não alimentar. Raul, vamos imaginar que a tua vaca custe R$ 40, R$ 35 e produza 38 litros de leite, tá? Então, se você pegar R$ 35 dividido por 38, é 0,92 centavos, tá?
Na verdade, se ela estiver produzindo 38, provavelmente ela custa um pouco mais. Eh, o que que é o custo não alimentar? É tudo que não é o que a vaca come. Existe o custo da dieta e os outros custos. Bezerra, quanto que você gasta com a bezerra, em aleitamento, pré-puberdade, pós-puberdade, vaca seca, pré-parto, mão de obra, detergente, energia elétrica, prolabore, impostos, depreciação, sabe. Todos os outros custos, que normalmente é 50% do custo, são os outros custos. Se você quer saber a receita livre e você tem esse número, é uma ferramenta que você pode usar. Se não, você não sabe. Eh, pra vai ter produtor que fala assim: "Eu quero saber quanto sobra livre por vaca, por dia e por mês". E eu tenho esses custos, você pode ir lá e colocar, né. Por quê? Porque isso conversa com o teu planejamento de médio e longo prazo dentro da propriedade, né. Se você não controla o seu custo de produção, você coloca só o custo de alimentação. O custo não alimentar são todos os outros custos da sua propriedade, menos o custo da vaca em lactação, tá certo? Que são os chamados custos fixos, né, que não escalonam por litro de leite produzido, né. Custo variável e custo fixo. Quais são os custos fixos? Tudo que não é variável por litro de leite produzido. Se eu mudo a matéria seca de um ingrediente, essa informação muda nos meses anteriores? Não, muda só no mês que você mudou a matéria seca. Aqui, por exemplo, né, Renato, se mudar a matéria seca da silagem de milho do lote 1 do mês de dezembro de 2021, não mudará no lote 2, não mudará no lote 3. Então, ele muda no lote e no mês e no ano que você escolheu. É só ali, É, ele só vai atualizar nesse momento. eu acho que a matéria seca, se você mudar no lote 1, muda no lote 2, lote 3, porque é a mesma. Testa aí pra você ver. Ó, se colocar 35 e salvar o lote, no lote 2 ela vai continuar. Ah, ela vai mudar no lote, desculpa. Está Porque é a certo. mesma silagem. Se você Ela vai ter tiver a mesma 2 silagem. silagens, você vai ter que cadastrar 2 silagens, né. Tá Como é o certo. mesmo ingrediente, você mudou num lote, ele muda para todo mundo. Para quê? Para que você cadastre o preço e a matéria seca num lote só, para ganhar rapidez, tá certo? Tá certo. O que não muda é o mês. O que não muda é o mês. Não Nem o vai ano. mudar no mês anterior. E quando você vai lançar o próximo mês, o que que a gente faz? A gente copia a dieta de agosto para setembro. E aí você vai lá e atualiza no lote de alta, né, no lote 1, e depois ele vai atualizar para os outros, certo? Copia e cola. O programa salva também mensalmente o teor de matéria seca de acordo com as alterações feitas, correto? Você vai ter o histórico, com certeza. Isso aí, É, Gustavo. o, Galeguinho, apesar de ter a devolução rápida, caso não goste, acho que deveria ter um mês de teste gratuito. Isso é impossível. O sistema não permite. Só para ele entender, o Galeguinho, que é importante a gente frisar. A gente está iniciando o software, já foi testado, já foi provado, ele está funcionando, e agora a gente quer pegar na mão dessas pessoas que estão entrando, e nesses 6 meses e um ano, a gente vai fazer com que esse software seja a melhor ferramenta para que essa pessoa possa trabalhar. Então, por exemplo, como o Raimundo falou, pode comparar entre fazendas? Vamos fazer a atualização para comparar entre fazendas. Então, a gente vai ter 6 meses para caminhar junto com vocês, para fazer as atualizações necessárias e fazer com que o software seja cada vez mais útil no dia a dia. Então, se você ficar um mês e ir embora, todo esse investimento que a gente teve de sentar contigo, cadastrar os dados, colocar as meninas para te ajudar a mexer no software, te ensinar a mexer, todo esse acompanhamento, infelizmente a gente perde. Então, por isso que é interessante que você entre, tem 7 dias, faça o cadastro, veja se os dados lhe atendem, veja se o sistema lhe atende,
E caso você fale, não, eu acho que o sistema ainda não me atende, você pode pedir o seu reembolso, e o reembolso a gente faz na hora, a gente não pergunta, não questiona, a gente só faz o reembolso nesses 7 dias de garantia, tá bom? É muito simples, sabe, não tem almoço de graça, sabe, Galeguinho, não tem almoço de graça. Para durar 30 dias, a gente vai ter que aumentar o custo mensal de 50 por 4, porque de 7 para 30 dias é 4 vezes mais. Servidor, se muita gente entrar, você vai ter que comprar um banco de dados maior, servidor maior, para não sobrecarregar o sistema, ter uma pessoa full time no escritório que custa todo mês, né? E para depois, no outro mês, eu não ter mais esse investimento, né? Então eu não consigo. Né? O objetivo foi ser barato, mas é 7 dias. Tá? É uma praxe, né, na venda online. Porque assim, o servidor carregando, né? Você tem que ter um investimento maior. Gustavo Soares, eu estou muito feliz, cara. Eu fiz isso para mim, né? Eu fiz para mim. Eu senti a necessidade de uma ferramenta dessa. Eu estou muito feliz. Se eu for o único usuário, com certeza eu vou usar. Como consultor, os 48 por mês, eu posso cadastrar quantos clientes eu quiser? Sim, GC? ele pode cadastrar quantas fazendas ele quiser. Quando ele vem aqui em adicionar a fazenda, ele coloca quantas fazendas ele quiser. Só que tem uma coisa, né? O que nós vamos ficar atento, né? É porque existe um número, né? Porque senão daqui a pouco, cara, uma empresa paga e todo mundo usa o mesmo acesso, né? A gente conhece como meia dose de BST, essas coisas, né? Então a gente sabe mais ou menos qual é o limite que uma pessoa pode atender de propriedade, com bom senso, né? E a gente espera não precisar pôr regra, né? Mas se a gente começar a ver 150 propriedades num usuário, essas coisas, aí a gente vai ter que dar uma conversada. Mas a ideia é um certo número que a gente entende que dá para ser 50 propriedades sem problema nenhum. O Francisco perguntou, comprado, qual ele já ele não perguntou, não, ele afirmou já que ele já O adquiriu. Francisco mora no meu coração. Qual que é o próximo passo? Francisco, no momento que a tua compra é aprovada, você já recebe um vídeo meu ensinando você a fazer o primeiro acesso. E aí você vai começar a receber mais materiais ensinando como cadastrar. A gente tem um exercício que é uma planilha no Excel com todos os dados. Então, eu ensino você a praticar esse exercício. Você vai adicionando os dados na plataforma, vai testando numa fazenda para você praticar. É um exercício, uma tarefa de casa. Aí, quando você sentiu, opa, já consegui adicionar todos os dados, entendi como é que funciona, você pega os dados das suas fazendas que você atende e pode adicionar. Ou pode adicionar a sua fazenda direto. Mas o legal é que essa planilha ele já tem todos os dados que o sistema pede. Com certeza, a pergunta foi para saber se eu passaria o custo para o cliente, mas esse valor não precisa. Cara, não, vai dar R$ 1 por propriedade, cara. R$ 50, 50 propriedades, né? Mas a gente fica atento com algumas coisas, né? E o programa é muito fantástico, cara. Muito bom. Quantas vezes eu perdi uma propriedade porque eu não tinha o histórico dela para discutir com o produtor, né? Quantas vezes a gente não sai e fala assim, cara, eu me sinto mal porque eu trabalhei tanto para essa propriedade, ela evoluiu tanto, e ao longo do tempo isso foi perdido, né, se esqueceu as coisas que a gente evoluiu aqui, né. Então isso é muito importante. E também o produtor de leite, né, quantas vezes o produtor comprou uma coisa, né, como cavalo de cigano, como a melhor coisa do mundo e não teve resultado nenhum, só o custo. E ele não tinha um banco de dados para chegar e falar: "Ó, não dá não, cara. O que que nós vamos fazer aqui, né?". Tem algum produtor assistindo? Isso é útil para vocês, pessoal?
Obrigado. Não é fácil montar um software, não é fácil montar um sistema, né. Eh, Essa ferramenta se aplica à ovinocultura leiteira? Tatiana, como é que eu vou te falar? Sim, mas eu não sei qual que é um DEL bom, uma eficiência alimentar boa, um teor de gordura bom para ovelha. Mas se você tem um número, você pode búfala. Búfala eu já trabalhei, eu tenho certeza que funciona. Raul Augusto, preto, útil, com certeza. Isso aí, Cara, pessoal. é bacana demais, viu. Eu estou bem satisfeito. Todos os princípios do que o Mike Hutz fala para a gente medir estão aí, né, e ele ainda vai evoluir muito. Eu coloquei o link no chat aqui, mas quem quiser acessar direto, basta digitar aí no leite.com, você já vai conseguir fazer a compra do produto. Combinado, pessoal? Então, nossa equipe está aqui, já está ativa, respondendo lá quem está adquirindo, já tivemos algumas compras e qualquer dúvida a gente está à disposição. Não, não deixe de perguntar, não deixe de nos procurar aqui, com certeza a gente vai acompanhar o passo a passo aí dessa turma nos próximos 6 meses, um ano. Pessoal, muito obrigado. Vamos começar a usar, vamos comparar, vamos fazer benchmark e vamos andar para frente, né? Vamos evoluir cada vez mais. Nós precisamos de medidas para tomar as melhores decisões. Gessé, quantas pessoas a gente teve com a gente? 200 ao vivo, agora tem 80, depois de 1 hora e 50. Nós tivemos 200 ao vivo aí o tempo todo. Obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço.